Prepare-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Esta não é uma simples coletânea de histórias de terror, são relatos que tocaram o abismo da escuridão humana e emergiram para assombrar até os corações mais fortes. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o medo, pois o que você vai ouvir agora são contos que transcendem a lógica, arrastando você para dentro de um pesadelo do qual talvez você não queira acordar. Se o terror fosse uma arte, estas seriam suas obras-primas. Segure-se firme, apague as luzes, e lembre-se, o verdadeiro horror não está naquilo que você vê, mas no que você sente. Cabeça demoníaca na paralisação do sono. Desde que era criança, Mateus sofria de paralisia do sono. Acordar no meio da noite, incapaz de mover um músculo, enquanto sentia uma presença sinistra no quarto, era algo que ele temia mais do que qualquer pesadelo. Com o passar dos anos, ele se acostumou com a sensação, ou pelo menos, assim pensava. Acreditava ser apenas fruto de sua mente, um truque cruel de seu cérebro cansado. Mas, naquela noite, ele descobriu que estava errado. Mateus morava sozinho em um apartamento pequeno no centro de São Paulo. O trabalho estressante como programador e a falta de sono regular pioravam suas crises de paralisia, mas ele sempre conseguia lidar com isso. Até aquela noite. Ele havia trabalhado até tarde novamente, os olhos grudados na tela do computador, e foi para a cama exausto. O sono dominou rapidamente, mas, como em outras vezes, ele logo acordou no meio da madrugada, preso em seu corpo. Seus olhos estavam abertos, mas todo o resto estava paralisado, como se pesassem toneladas. Ele tentou se mexer, mas era impossível. Mateus sabia o que estava acontecendo. Só preciso esperar passar, pensou, enquanto seu coração começava a acelerar. Mas, dessa vez, algo estava diferente. O quarto estava mais frio do que o normal, e havia uma escuridão incomum nas sombras que se espalhavam pelas paredes. Aquele silêncio absoluto era quase ensurdecedor. Foi então que ele a viu. No canto do quarto, entre a porta e o guarda-roupa, algo começou a se materializar. No início, parecia apenas uma sombra, mas então tomou forma, lentamente se revelando na penumbra. Era uma cabeça. Não havia corpo, apenas uma cabeça flutuando no ar, como se estivesse presa entre dois mundos. E ela olhava diretamente, com olhos que ardiam em vermelho, cheios de ódio e fome. Mateus tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele tentou fechar os olhos, mas não conseguia. Era como se algo invisível estivesse segurando suas pálpebras abertas, forçando-o a encarar aquela aberração. A cabeça se aproximou, movendo-se lentamente no ar, o rosto deformado por uma expressão de malícia que fez o sangue de Mateus gelar. A pele da criatura era pálida, quase translúcida, com veias escuras pulsando por baixo. Os cabelos, ralos e sujos, pendiam em mechas desordenadas. A boca estava distorcida em um sorriso maligno, com dentes afiados e manchados de algo escuro, como sangue coagulado. Mateus. A voz sussurrou, gutural e arrastada, como se viesse de um poço profundo, ecoando em sua mente. Você está acordado, mas não pode escapar. A cabeça flutuante desceu lentamente, aproximando-se do rosto de Mateus. O hálito dela era pútrido, uma mistura de podridão e enxofre, que invadiu suas narinas, quase o fazendo engasgar, mas ele não podia reagir, preso naquela prisão de terror. A criatura estava tão próxima agora que ele podia sentir a pele fria dela roçar em sua bochecha. Os olhos vermelhos queimavam em seu rosto, e Mateus sentia que se afundava naquela escuridão, como se sua alma estivesse sendo puxada para dentro daquilo. A cabeça demoníaca inclinou-se ainda mais, os dentes arranhando a pele dele enquanto sussurrava, "E eu vou te levar, para sempre." O terror era tão intenso que ele sentiu que seu coração não aguentaria. Tudo o que ele queria era acordar, escapar daquele pesadelo vivo, mas a paralisia o segurava firme, como se mãos invisíveis o mantivessem preso na cama. As sombras ao redor pareciam se fechar sobre ele, apertando-o, sufocando-o. E então, de repente, a criatura deu um grito ensurdecedor, um som horrível que reverberou em sua mente, e começou a se afastar, lentamente, até desaparecer nas sombras de onde veio. A paralisia começou a se dissipar,
e Mateus conseguiu finalmente mover seus braços e pernas. Ele respirou fundo, ofegante, e se levantou da cama, o corpo tremendo de medo. Mas o quarto estava vazio. Nada restava além do som de sua respiração pesada e o eco do terror em sua mente. Ele acendeu todas as luzes, tentando afastar o medo que ainda apertava seu peito. Foi só mais uma paralisia do sono, disse a si mesmo, tentando se convencer. Só isso. Mas, quando ele se olhou no espelho, viu algo que fez seu coração parar novamente. Na sua bochecha, havia um arranhão profundo, com 3 marcas paralelas, como se fossem feitas por unhas afiadas. E foi então que ele percebeu que não estava mais sozinho. A cabeça demoníaca havia encontrado um caminho para o mundo real, e agora, estava sempre à espreita, esperando o momento certo para reclamar o que ela tanto queria. Mateus nunca mais conseguiu dormir. E, toda vez que tentava, sentia a presença dela, pairando no canto do quarto, aguardando o momento em que ele ficaria novamente indefeso, preso entre o sono e a vigília. Porque, ele sabia, da próxima vez, ela não iria embora. E, na escuridão, a última coisa que ele veria seriam aqueles olhos vermelhos, famintos, antes de ser levado para sempre. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. Intruso na casa. Renata tinha se mudado para sua nova casa há pouco mais de 2 meses. Era uma casa de arquitetura moderna, situada em um bairro tranquilo na periferia de São Paulo. O imóvel era espaçoso, com grandes janelas que deixavam a luz do sol entrar durante o dia e uma vista agradável para um pequeno bosque que ficava nos fundos. Para Renata, aquela casa era um símbolo de uma nova fase em sua vida, a oportunidade de recomeçar depois de um divórcio difícil. Na primeira noite, ela sentiu-se um pouco desconfortável com o silêncio, uma sensação estranha após anos vivendo no centro da cidade. Mas com o tempo, o silêncio tornou-se uma companhia, e a solidão, quase acolhedora. Ela finalmente tinha seu próprio espaço, seu próprio tempo. Por volta da meia-noite, ela estava assistindo a um filme na sala, quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. Algo como um estalo, talvez o piso de madeira se ajustando ao frio da noite. No começo, ignorou, achando que era apenas a casa se acomodando, como seu pai costumava dizer. Mas, logo depois, o barulho se repetiu, desta vez mais alto, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Renata ficou paralisada por um momento, o controle remoto ainda em sua mão. O som foi ficando mais nítido, a passos, de fato. Não eram leves, mas também não pesados. Um ritmo constante, deliberado, se movendo pelo corredor. Ela se levantou devagar, o coração batendo rápido, e caminhou até ao pé da escada. "Quem está aí?" ela chamou, tentando soar firme, mas sua voz tremeu. Nenhuma resposta. Apenas o som dos passos que, agora, pareciam ter parado. Renata subiu a escada, cada degrau rangendo sob seus pés. Quando chegou ao corredor, a luz fraca da lua iluminava a parte do chão de madeira. Tudo estava em silêncio. Ela abriu a porta do quarto e acendeu a luz. Nada. O quarto estava exatamente como ela havia deixado. Olhou ao redor, conferindo cada canto, mas não havia ninguém. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios, mas uma inquietação persistente ainda rondava sua mente. Decidiu que era melhor dormir. Apagou as luzes, fechou a porta do quarto e se enfiou debaixo das cobertas, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Mas o sono não vinha fácil. Cada pequeno ruído na casa parecia ampliado, cada farfalhar das folhas lá fora era um lembrete de que ela estava sozinha. Por volta das 3 da manhã, algo a despertou. Ela não sabia ao certo o que era, mas estava de pé em um instante, com os ouvidos atentos. Havia um som abaixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Algo como uma respiração, lenta e pesada, do lado de fora da porta. Renata congelou.
Seu coração parecia martelar em sua garganta. Lentamente, ela se levantou da cama, cada movimento meticulosamente calculado para não fazer barulho. Caminhou até a porta e encostou o ouvido. A respiração estava mais próxima, mais profunda, como se alguém estivesse do outro lado, esperando. Ela se afastou da porta, a mente correndo para encontrar uma solução. Pensou em pegar o telefone e ligar para a polícia, mas e se fosse apenas sua imaginação? O que eles iriam pensar? Antes que pudesse decidir, a maçaneta da porta começou a girar lentamente. Ela viu o movimento do outro lado, a alça girando devagar, quase com cautela. Renata recuou, sentindo o pânico tomar conta. De repente, a maçaneta parou e o silêncio tomou conta novamente. Ela esperou, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Então, a maçaneta girou novamente, mas desta vez com mais força. A porta começou a se abrir, rangendo enquanto deslizava para dentro. Renata não esperou para ver quem ou o que estava do outro lado. Ela correu para o banheiro, trancando-se lá dentro. Suas mãos tremiam enquanto segurava a maçaneta da porta com todas as forças. De dentro, ela ouviu a porta do quarto abrir completamente e os passos voltarem, mais lentos, mais pesados, como se algo estivesse arrastando pelo chão. A respiração, agora mais alta, se aproximava da porta do banheiro. Ela podia ouvir o som de algo raspando contra o chão de madeira, chegando mais perto. Renata estava apavorada, lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando não fazer nenhum som. Então, a respiração parou. O silêncio foi ensurdecedor. Ela se encolheu, esperando, o pavor a consumindo. Mas, depois de alguns momentos, não houve mais nada. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas silêncio. Renata esperou, sem ousar se mexer. E então, lentamente, ouviu os passos se afastarem. Primeiro pelo quarto, depois pelo corredor, até que o som desapareceu por completo. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, mas quando finalmente se atreveu a sair, o sol já começava a nascer. A casa estava silenciosa novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas Renata sabia que aquilo não era um pesadelo. A porta do quarto ainda estava aberta, e no chão do corredor, havia marcas. Marcas de algo pesado que havia sido arrastado, deixando sulcos na madeira polida. Ela desceu as escadas em silêncio, seus pés quase não tocando o chão. Quando chegou à sala, viu que a porta da frente estava entreaberta. Lá fora, a rua estava deserta, o bairro ainda adormecido. Mas ela sabia, em algum lugar nas sombras, algo estava esperando. Renata pegou suas chaves, trancou a porta da frente, sem olhar para trás, saiu da casa. Ela não sabia para onde iria, mas sabia que não poderia ficar ali. O intruso ainda estava em algum lugar, esperando pela próxima oportunidade de se revelar. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. Voz chamando do porão. Maria Clara sempre soube que algo estava errado com aquela casa. Ela e seu marido, Rodrigo, tinham se mudado para o interior de Minas Gerais em busca de tranquilidade. A casa era antiga, mas bem conservada, com paredes de pedra e um ar rústico que imediatamente os atraiu. Ela ficava no alto de uma colina, cercada por mata densa, oferecendo uma vista deslumbrante da região. Era o refúgio perfeito, pensaram. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eles exploraram a casa, que ainda guardava móveis e objetos dos antigos proprietários, e começaram a se adaptar à vida no campo. Mas havia algo naquela casa que deixava Maria Clara inquieta. Especialmente o porão. O acesso ao porão era feito por uma pesada porta de madeira na cozinha. Quando eles abriram pela primeira vez, um cheiro de mofo e escuridão invadiu o ambiente. As escadas de madeira desciam para um espaço frio e úmido, com paredes de pedra bruta. Não havia janelas,
e a única iluminação vinha de uma fraca lâmpada pendurada no teto, que piscava de tempos em tempos. O porão parecia mais um lugar esquecido, cheio de caixas empoeiradas e móveis velhos cobertos por lençóis. Maria Clara evitava aquele lugar sempre que podia. Algo na escuridão daquele porão parecia observá-la, uma presença invisível que a fazia arrepiar-se toda vez que passava perto. Rodrigo, por outro lado, achava que era apenas uma sensação natural. É só uma casa velha, amor, ele dizia, sempre com um sorriso despreocupado. Nada demais. Mas, certa noite, enquanto Rodrigo estava fora a trabalho, Maria Clara foi acordada por um som estranho. Era um murmúrio, quase imperceptível, mas carregado de angústia. Parecia estar vindo de dentro da casa. Ela ficou sentada na cama, tentando entender o que era. Foi então que ouviu claramente. Uma voz. Alguém estava chamando seu nome. Maria Clara. A voz era baixa, arrastada, quase um sussurro, mas claro o suficiente para fazê-la gelar por dentro. O som vinha do andar de baixo, do porão. Maria Clara ficou imóvel, o coração disparado. Devo estar imaginando coisas, pensou, tentando se acalmar. Mas então, a voz veio de novo, mais urgente desta vez. Maria Clara, venha até mim. Ela tentou ignorar, deitar-se novamente e se forçar a dormir, mas a voz não parava. Continuava chamando seu nome, repetidamente, como um cântico de desespero que ecoava pelas paredes da casa. Era impossível ignorar. Contra seu melhor julgamento, Maria Clara levantou-se, sentindo o corpo inteiro tremer. Pegou uma lanterna no criado mudo e desceu as escadas devagar, cada passo aumentando sua sensação de medo. Quando chegou à cozinha, a porta do porão estava entreaberta, o que era estranho, pois ela se lembrava de tê-la fechado. A voz continuava, chamando por ela, como se estivesse atraindo para dentro daquela escuridão. Ela se aproximou da porta, hesitante, e apontou a lanterna para o porão. A luz fraca cortou a escuridão, revelando as escadas de madeira e parte do chão de pedra lá embaixo. Maria Clara, e venha, e até mim. A voz estava mais forte agora, ecoando pelas paredes do porão. Era impossível dizer se era masculina ou feminina, mas soava como se estivesse em agonia, implorando por ajuda. Sem conseguir se controlar, Maria Clara começou a descer as escadas, os degraus rangendo sob seus pés. Cada passo a levava mais para dentro daquela escuridão sufocante. Quando chegou ao último degrau, a voz parou de repente. Um silêncio aterrador tomou conta do lugar. Maria Clara respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado, e varreu o porão com a luz da lanterna. Tudo estava como antes, as caixas, os móveis antigos, a lâmpada fraca pendurada no teto. Mas então, algo mudou. O ar ao seu redor pareceu se tornar mais denso, pesado, e ela sentiu uma presença atrás dela. Virou-se lentamente, a lanterna tremendo em sua mão. E ali, na escuridão, algo se moveu. Era uma sombra, uma figura indistinta que parecia se formar a partir das trevas, avançando lentamente em sua direção. Maria Clara sentiu o pânico subir, e antes que pudesse reagir, a figura sussurrou, desta vez bem próxima a ela, e Maria Clara, e você não devia ter vindo. Ela recuou, mas tropeçou em algo e caiu no chão frio. A lanterna escorregou de sua mão e rolou para longe, deixando-a quase na escuridão total. O sussurro continuava, agora mais baixo, mais ameaçador, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Ela tentou se levantar, mas suas pernas pareciam paralisadas pelo medo. Então, a sombra se aproximou, envolta em escuridão, e Maria Clara sentiu um frio mortal tomar conta de seu corpo. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A última coisa que ela viu antes da escuridão total a consumir foi a sombra se inclinando sobre ela, e a voz murmurando seu nome uma última vez, como um segredo terrível prestes a ser revelado. Na manhã seguinte, Rodrigo voltou para casa e encontrou a porta do porão aberta. Lá embaixo, no fundo da escuridão, estava Maria Clara, deitada no chão, os olhos arregalados de terror, sem vida. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhum sinal de violência ou de invasão.
A causa da morte foi listada como um ataque cardíaco, mas Rodrigo sabia que havia algo mais. Depois daquele dia, ele nunca mais voltou àquela casa. Alguns dizem que, às vezes, à noite, ainda se pode ouvir uma voz chamando, vinda do porão, esperando por alguém que se atreva a responder. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo e se você tiver coragem de voltar. Até breve.